plena pandemia do novo coronavírus, trabalhadores mineiros são resgatados de condições de trabalho escravo de uma fazenda em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público do Trabalho, 6 homens e 2 mulheres eram submetidos a jornadas exaustivas, servidão por dívida e condições degradantes, que tipifica a exploração de trabalho humano em condições análogas à da escravidão. A reportagem é de Cosmo Silva. Trabalhar de domingo a domingo em condições desumanas, com menos de 1 hora de intervalo para se alimentar e chegar ao final do mês não receber praticamente nada. Essa era a situação de 8 trabalhadores em uma fazenda na cidade de Mogi Guaçu, no interior paulista, que em plena pandemia do coronavírus trabalhavam em regime de escravidão, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. 6 homens trabalhavam no plantio e colheita e 2 mulheres eram responsáveis pela preparação de todas as refeições. Os empregadores, um casal, eram arrendatários de terras na região de Mogi Guaçu. O procurador Italvar Medina, do Ministério Público do Trabalho, explica como foram encontrados os trabalhadores mantidos em regime de escravidão no interior de São Paulo. De fato, foi uma operação que envolveu a fiscalização de uma denúncia urgente, isso porque havia informação de que os trabalhadores já estariam prestes a sair da propriedade. Chegando-se lá, constatou-se que eles estavam submetidos a uma situação de trabalho altamente degradante. Foram trabalhadores que vieram de Minas Gerais para trabalhar em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, e eles foram transportados em um ônibus clandestino para a fazenda e tiveram que pagar as próprias passagens. Foram 8 trabalhadores, as 2 mulheres nunca tiveram a carteira de trabalho registrada, os homens só foram registrados após 30 dias. Nos meses iniciais do vínculo, eles não recebiam salários, mas apenas um vale-alimentação e posteriormente passaram a receber apenas R$200 por mês. Além disso, eram submetidas a jornadas extremamente extenuantes, de domingo a domingo, com intervalo para almoço de só apenas cerca de 10 minutos e geralmente ultrapassando as 10 horas, por vezes indo desde a madrugada até as 10 da noite. De acordo com o SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, desde a reforma trabalhista, aprovada pelo Congresso em 2017, a demanda por fiscalização quanto às condições do trabalho aumentou muito. Para Renato Bignami, auditor fiscal do trabalho e participante do GT da reforma trabalhista pelo SINAIT, a proteção aos trabalhadores não está acontecendo. A gente observa muito isso com a reforma trabalhista que foi implementada em 2017. A reforma ela foi, declaradamente imposta aí, pelo Estado, pelo Legislativo, tanto para patrões quanto para trabalhadores, com o fundamento de que isso serviria para gerar mais postos de trabalho. Não foi o que se observou, E na prática observamos uma redução drástica de densidade normativa protetiva, Quer dizer, ou seja, a proteção que deveria ocorrer ao trabalhador, esse é o grande fundamento da regulação trabalhista, ela perdeu. Ela foi cada vez mais perdendo essa qualidade. Então, hoje, com muita dificuldade, os auditores fiscais do trabalho conseguem buscar elementos na legislação trabalhista que garantam de forma completa a proteção, ou seja, a regulação das modernas relações do trabalho e a correta e adequada responsabilização por qualquer violação de direitos fundamentais que possa estar ocorrendo no ambiente de trabalho. Ainda sobre os trabalhadores resgatados em situação de escravidão, o procurador do MPT afirma que os responsáveis podem ser responsabilizados judicialmente. Italvar Medina destaca que isso pode acontecer se os empregadores se recusarem a assinar um termo de ajustamento de conduta para reparar os trabalhadores e não mais praticarem o ilícito. Além de ter havido a ação cautelar, na qual já foram definidas algumas medidas para a proteção dos trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho prossegue em negociação com os empregadores para verificar a possibilidade de eles formalizarem um termo de ajuste de conduta por meio do qual eles poderiam assumir obrigações não só de reparar todos os trabalhadores pelos danos ocorridos e também pelas verbas todas a que eles fazem jus, não apenas as verbas rescisórias, mas também para que regularizem o seu ambiente de trabalho e não mais venham a praticar esse tipo de ilícito. Caso os empregadores não aceitem, por via extrajudicial, assinar esse termo de ajuste de conduta, eles poderão vir a responder a uma ação civil pública, onde todos esses pedidos poderão ser feitos.
Uma das indenizações que podem ser impostas aos empregadores também, além das indenizações por danos morais individuais aos trabalhadores, é a indenização por danos morais coletivos, já que o trabalho escravo contemporâneo representa afronta a toda a sociedade brasileira que se comprometeu em tratados internacionais a abolir essa prática. O auditor fiscal do trabalho cita o caso Brasil Verde, em que o país foi condenado por escravidão contemporânea. Renato Bignami diz que na sentença que condena o país, um dos fatores mencionados foi a pobreza generalizada que cresceu entre a população brasileira. Há um cenário bastante complexo e há uma miríade de questões que levam à persistência das condições análogas de escravo no mercado de trabalho e no setor produtivo nacional. Essa questão da pobreza, é importante dizer que ela já foi mencionada no caso Brasil Verde, que é um caso recentemente levado à Corte Interamericana dos Direitos Humanos, no âmbito, né, do sistema da Organização dos Estados Americanos de Proteção aos Direitos Humanos, e esse caso é o primeiro caso em que um país das Américas é julgado pela persistência de escravidão contemporânea e o Brasil foi condenado, né? E é importante dizer que na sentença que condena o Brasil, um dos fatores que influenciam na permanência dessas condições no nosso país é a pobreza generalizada, contumaz e crônica pela qual passa uma parcela substancial da população brasileira. Os trabalhadores resgatados em situação de escravidão no interior de São Paulo voltaram para suas casas no estado de Minas no último sábado, após receberem as verbas rescisórias e suas carteiras de trabalho. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.